Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios. Hoje, palavra de Provérbios. Quando a gente vai para Provérbios assim, o negócio vem assim e é prático. É prático. Provérbio é bom porque é prático. Eita, Salomãozão, hein? Eu estava saindo lá de manhã cedo, aí pedi a pastora para ir dirigindo, né? Aí eu comecei a dirigir, ela começou a dirigir, ela dirige bem, hein? Aí, há muitos anos viajando, aí ela foi dirigindo, falou, vou no meu ritmozinho aqui, vou devagar, né? E eu estou aqui, daqui a pouco, quando eu olho, falei que ela não ia devagar, estava já acelerando assim. Bom, mas o caso não é esse. O caso é que eu pedi ela para dirigir, porque eu queria vir lendo a Escritura para poder buscar em Deus uma palavra para hoje à noite. E aí, eu cheguei aqui no Provérbios, e aí quando eu li para ela assim no carro, ela, meu Deus, já me arrepiei toda, porque eu já entendi tudo. E eu fui lendo o Provérbios 9 todinho ali, e olha, tem uma palavra especial de Deus para nós, gente. Nós precisamos estar atentos demais ao que o Senhor nos instrui, ao que o Senhor ensina. Você não está aqui por um acaso. Deus te colocou aqui. Deus quer que você ouça a palavra dEle. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Por quê? Porque Ele garantiu que estaria. E o que a gente ministra aqui é a palavra. É a palavra dEle, é Ele falando. E aí você precisamos dar mais atenção. Inclusive o texto bíblico diz isso. A gente precisa dar mais atenção ao que ouve da parte de Deus. Hoje eu me alegrei porque eu cheguei ainda antes do meio-dia. E esse lugar aqui estava cheio, irmão. Carro em tudo que é lugar aqui. E gente, essa aqui cheio. E lá em cima, porque está tendo escola de discípulos. E tem muita gente matriculada, muita gente que está sendo despertado para conhecer mais a palavra, para buscar mais a Deus, porque isso é ser inteligentes, isso é sabedoria, porque é através da palavra, do conhecimento dela, que nós vamos poder viver a plenitude que Deus tem para nós. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, mas se você não conhece, não sabe, não entende, você mesmo se priva, ou você mesmo se sabota naquilo que Deus tem para você e você não desfruta, pô. Por quê? Por falta de conhecimento. A palavra mesmo diz, o meu povo perece por falta de conhecer, de conhecimento. Não basta aquilo que você ouve aqui no domingo. Você precisa ter um tempo em casa lendo a palavra e o Espírito Santo te revelando. Você precisa realmente de pessoas que já têm um conhecimento maior para te ajudar a compreender. Por isso a escola de discípulos. E é importante demais, é um tempo tão gostoso, irmãos. Porque aqui você só vai me ouvir falar, vai entender, aprender. Mas na escola você pergunta, tira dúvida. Você interage, é gostoso, é bom. E eu me alegrei então. Põe retorno para mim aqui, cadê eu? Vai aumentando para mim ver aqui, que eu só estou me baseando pela frente, viu? Então eu cheguei, eu me alegrei porque encontrei essas pessoas buscando o conhecimento, buscando saber mais acerca da palavra. Tá bom, acho que tá bom, beleza. E olha, hoje o título da mensagem é Os Dois Convites. Pode botar aí, já está, né? Os dois convites. E esse povo que estava aqui de manhã, pelo menos esses que estavam aqui de manhã, eu tenho que dizer, eles aceitaram o convite certo. Porque nós temos dois convites aqui, que é feito a nós, em todo o tempo. E você precisa decidir que convite você vai. Pensa aí, nesse sábado tem 2 casamentos para ir. Eita, 2. Você não pode se dividir para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não tem jeito. Você vai ter que escolher, é mesmo horário. Você vai ter que escolher um. Você vai
Vai receber um dos convites, você vai atender, e o outro você vai declinar. Por quê? Não dá, não tem jeito. Agora, que critério você vai usar para escolher qual dos casamentos você vai? Talvez seja pelo nível de amizade. E é uma forma boa de se decidir o nível de amizade, de relacionamento. Talvez aqui você sabe que vai ter uma festona maior, vai ter mais coisa para comer. E crente, infelizmente escolhe. Vai ter uma festona, comida para aquele lá, a festona vai ser grande. O casamento aqui vai ser simplinho, não vai rolar nada. Obrigado, filho. Eu vou no outro lá que vai, sei lá, qual é a sua forma de escolher que convite você vai responder. Mas nessa noite aqui, você tem 2 convites e você precisa realmente se posicionar diante dele. Talvez você vá dizer assim: eu já respondi esse convite. Não sei. Por isso que eu falei aqui, quem estava aqui na escola demonstra que respondeu o convite certo. Eu não estou dizendo que só são eles, amém, irmãos? Mas é um sinal. Estar aqui, buscando aprender e conhecer, é um sinal de que aceitou o convite certo. Eu vou ler o texto. Abriu aí? Provérbios 9. De antemão, para você compreender o texto, eu não estou usando uma linguagem ela é uma linguagem fácil. Tinha uma mais fácil, mas ela não atendia muito bem, deixaria algumas questões. Bom, eu usei uma versão aqui que para nós é melhor. Nós temos 2 sujeitos aqui. 2 sujeitos que vão fazer um convite para você. Você vai ser convidado pela sabedoria. A sabedoria vai te convidar. E o outro é a insensatez. A insensatez também vai te fazer um convite. Então esteja atento ao que cada um vai dizer e o que cada um, como é o convite de cada um, para que você possa escolher a quem você vai atender, se a sabedoria ou a insensatez. Vamos lá? Ai, meu Deus, o meu outro óculos quebrou. Tem que usar esse óculos. Diz assim o texto, a partir do versículo do 1. A sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a casa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso. Ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Versículo 7. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio, em outras versões o escarnecedor, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Versículo 9. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine um homem justo e ele aumentará o seu saber. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em algumas versões que eu gosto, é a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio,
Intermédio de quem, irmãos? Quem está falando aqui? A sabedoria. Ela diz: pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Versículo 12: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Agora, versículo 13: a insensatez parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. Senta à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade. Olha a semelhança, está buscando da mesma forma. E ele diz assim no versículo 15: clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura, ou em algumas versões, do inferno. Na sua está do inferno, né? Pois é. Nós temos aqui 2 convites. Deus usa ele personifica a sabedoria e a insensatez como pessoas que convidam. Porque eu e você precisamos entender a fundo, verdadeiramente, o valor disso. Principalmente para mim e para você, que eu espero que a gente receba o convite e atenda. Não é só receber, entenda uma coisa aqui. Uma coisa é você receber o convite, outra coisa é você atender ao convite. Você está entendendo? Receber o convite, você pode receber. Eu recebo vários convites, mas nem todos eu atendo. Não tem jeito. Eu recebi convite no mesmo mês para 2 casamentos em Belo Horizonte. O que eu faço? 2 em Belo Horizonte, um perto do outro, não dá. Melhor eu não ir em nenhum dos 2, não fui. Não pude ir. Uma coisa é você receber o convite, outra coisa é você atender ao convite. E olha, tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Bem claro. Você não pode, não tem jeito de demover a palavra. Não, eu usei agora a palavra. Não atender. Declinar foi a palavra que eu usei. Você não pode declinar dos 2 convites. Não quero nenhum nem outro. Não tem jeito. Um deles você vai satisfazer. Um deles você vai atender. Se você atender a sabedoria, que é o que eu espero e o Senhor espera, glória a Deus. Mas se você não atende a sabedoria, naturalmente você está atendendo a insensatez. Porque ela é exatamente a atitude daquele que não faz a opção de atender a sabedoria. Então não tem, e você tem que entender que na palavra do Senhor, em tudo é assim. Com Deus não tem plano B, não tem uma outra circunstância, ou é ou não é, é sim ou é não, é céu ou inferno, e toda palavra é assim, é bênção ou é maldição, você está com ele ou não está, você ajunta ou espalha, não tem. Quando ele fala de uma opção, que não é opção, esse que nem foi para um lado nem foi para o outro, ele está em cima do muro, esse ele ainda acha pior. Deus fala que pior é esse que não está nenhum nem outro. Então, em todo o tempo na palavra, você não vai ter terceira opção. Você vai ter que fazer uma escolha. E preste atenção, vou repetir. Quando eu não faço uma escolha, eu fiz a outra. Automaticamente eu já fiz a outra.
Porque esses que ele falou lá que fica em cima do muro, o muro quem fez foi o não foi Deus que fez o muro, não. Você já comprou um lote que já tem um muro feito? Você vai fazer sua casa aqui, e nem vou fazer um muro que já tem um muro do lado de cá. Mas quem fez o muro? Foi seu vizinho. O muro é dele, irmão. Pois é, quem fez o muro foi o inimigo. E ficar em cima do muro é ficar no território dele. Por isso, não tem jeito. Com Deus, ou você vai por um lado, ou você vai para o outro. Essa é a sentença para nós. Não tem jeito. Mas o texto começa de uma forma muito interessante. Nessa forma de personificar a sabedoria e a insensatez, ele começa dizendo: a sabedoria construiu sua casa sobre 7 colunas. Eita! Já começa um negócio aqui, caramba. Pensa aí que é a construção. E aí, mesmo que a gente não seja construtor, que não conheça muito da área, a coluna é aquilo que sustenta. Se você vai fazer um primeiro pavimento assim, você tem que fazer colunas para sustentar. O que ele está dizendo é que a sabedoria, ela está firmada em 7 colunas. A gente pode fazer um monte de coisa com 7, porque 7 é o número da perfeição. A gente pode usar várias aqui linhas teológicas para falar desses 7 aí. Mas na verdade o que ele está falando é que existe, e o próprio texto vai nos ajudar a entender isso. Eu e você vamos enxergar no próprio texto essas colunas. E aquilo que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida, que vai sustentar para nós uma vida de sabedoria. Porque não é assim. A sabedoria, ela precisa ser construída. E a construção precisa ser feita em cima dessas colunas. Essas 7 colunas. Vocês estão entendendo, irmão, que nós não estamos falando de construção. Vocês estão entendendo que a construção aqui, e essa casa que a sabedoria está falando aqui, que ela está te convidando, é você mesmo. É a construção da sua vida, porque você é a construção de Deus. O que Deus quer, ou o que Deus espera, é que você seja uma casa para Ele morar, para Ele estar. Olha, eu vou ler um texto para você ter convicção e certeza disso. 1 Pedro 2,5 diz assim: e agora, vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês fazem parte da construção dessa casa espiritual, que é no âmbito igreja e é pessoal, porque Ele constrói em mim e você um lugar da habitação dEle, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós nos tornamos então o quê? Casa de Deus. Então vem aqui a sabedoria te dando o entendimento na construção da sua vida, para desfrutar da plenitude daquilo que Deus te deu. Porque olha, a gente tem, e nós estamos falando de coisa espiritual, nós estamos falando dessa sabedoria que não é sabedoria humana, que transcende muito mais do que apenas ter conhecimento. Nós vamos ver isso aqui no texto, mas é algo especial. Um personagem bíblico, ele pediu sabedoria ao Senhor e agradou muito a Deus. E pode saber, Deus quer que você peça. Eu vou ler o texto para você. Aquele que não tem sabedoria, pede que Deus dá sabedoria. E quando Deus apareceu em sonho para Salomão, ele perguntou: Salomão, você quer que eu faça o que para você? E aí, em vez de Salomão pedir para si mesmo, ele podia ter pedido tanta coisa, né? Talvez você fique aí pensando o que você pediria. Igual a gente vê aqueles filmes de Aladim, que esfrega assim, tem 3 pedidos para fazer. Rapaz, eu ficava sempre pensando, o que eu pediria? Só pedia besteira, irmão, naquele tempo. Só coisa boba. Mas a gente viaja no filme, nas coisas, né? Já pensou se tivesse um gêniozinho para a gente fazer isso? Mas Deus apareceu em sonho para eles: o que você quer que eu te dê, ou que te faça? Deus ia fazer o que ele pedisse. Ele falou: Deus, eu quero sabedoria.
Não a sabedoria humana, ele pediu sabedoria de Deus. Por quê? Porque Deus fez dele um rei. E o povo era povo de Deus. E eles assim, ó, eu sou como menino, eu não sei conduzir esse povo. Me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Eu não quero errar. Eu quero fazer o que é certo, então me dá. Poxa, isso agradou a Deus, por quê? Porque ele pediu sabedoria. Essa, que vem da parte do próprio Deus. E não pediu nada para si mesmo, ele pensou primeiro em Deus e na vontade do Senhor para... Poxa, aí Deus não só deu a sabedoria, e essa sabedoria, a gente vê aqui no que ele deixou, e muita coisa em Provérbios que você pode aprender e ver o quanto ele era sábio, mas uma sabedoria especial. E Deus quer te dar essa sabedoria especial. Deus quer que você construa isso na sua vida. Pra você entender aquele episódio, o próprio texto mostra isso. Lá em 1 Reis você vai ver 2 mulheres, elas tiveram um filho. As 2 eram prostitutas, tiveram 2, moravam juntos. Não sei se você lembra, ou já viu ou leu essa história. Elas estavam juntas e as 2 tinham dado à luz a um bebê. Aí uma delas dormiu por cima da criança, e a criança acordou morta. Obrigado, querida, pela observação. Não acordou. A criança morreu. Mas quando ela viu isso, ainda era madrugada, ela pegou a criança morta, foi lá na outra, colocou lá e pegou a criança viva e pegou para ela. Quando a outra mãe acordou que viu a criança, não, essa não é a criança, a minha é a sua, não, essa é a minha. E aí ficou aquela briga. Foi para diante de Salomão para resolver a parada. E as 2 batendo boca na frente de Salomão. Eu imagino Salomão sentado, aquelas 2 mulheres, não é minha, não é meu. E aquela discussão, explicaram o que tinha acontecido. Uma defendendo que era dela, outra defendendo que era dela. Aí Salomão, me traz uma espada aí, me traz uma espada. Aí os caras trouxeram a espada, corta essa criança no meio, dá metade para cada uma. A mãe pulou logo. Não, meu senhor, entrega para ela, deixa, mas não mata a criança. Aí a outra, só isso já mostrava quem era a mãe, né? Mas a outra ainda diz, tem que ser isso mesmo, nem é meu nem é seu. Olha, rapaz, hoje em dia tem gente que é assim, nem é meu nem é seu. E aí Salomão então entrega. Todo o reino soube desse caso e viu que ele tinha uma sabedoria diferente, especial, da parte de Deus. E é disso que nós estamos falando aqui, dessa sabedoria que vai fazer você ter uma vida plena, desfrutar daquilo que Deus tem de melhor para você mesmo. E também, você vai poder ser uma bênção para o reino, para aquilo que Deus tem para você. Então a gente está diante de 2 convites, sabedoria e insensatez, e você vai ter que fazer uma escolha hoje, irmão. Hoje. Por que a gente precisa da sabedoria, irmão? Por que a gente deve escolher a sabedoria? E parece que na sua mente você assim, claro, pastor, vamos continuar, porque é claro que eu vou escolher a sabedoria. Mas uma coisa a gente sabe, que escolher um convite tem que responder a ele. Provérbios 4, 5 a 13 diz assim: procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria olha o conselho da sabedoria. Procure obter sabedoria. A sabedoria dá um conselho para você. Procure obter a mim sabedoria. Diz o texto: use tudo que você possui para adquirir entendimento. Olha o nível dessa orientação. Olha o quanto isso é importante.
olha o que é dito aqui, presta atenção, leve em consideração o que está sendo dito para você ver a importância da escolha e de buscar a sabedoria de Deus. Tudo que você possui para adquirir entendimento, dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Olha de novo a sabedoria associada a uma longevidade de vida. Versículo 11: eu conduzirei pelo caminho da sabedoria e o encaminharei por veredas retas. Tamanha é a importância, necessidade e valor de sabedoria. E hoje é dia de você receber o convite da sabedoria, irmão, e atender a isso. Porque se você não tem, e provavelmente, e geralmente a maioria de nós não temos sabedoria para lidar com a vida. Por isso a gente se enrola tanto em tantas situações, em tantos problemas, em tantas lutas, porque nos falta sabedoria. A vantagem e o bom é que Deus quer dar, poxa. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer nos dar sabedoria. Só precisa eu e você dizer: eu quero, dá para mim, eu recebo. O texto que eu falei que tinha está em Tiago 1,5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, olha, não é difícil a gente saber se a gente tem ou não. Porque quando a gente se enrola e a gente vai conversar com alguém, você mesmo muitas vezes diz assim: eu não tive sabedoria, eu não fiz o que era certo. A gente sabe. Então, Tiago está dizendo aqui: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento, vai para lá e vem, vai e vem. Não pense tal homem ou tal pessoa que não tem fé, que é, igual a onda, vai e vem. Uma hora está com Deus, outra hora não está. Uma hora está firme, outra hora não está. Uma hora começa com um propósito, depois larga para lá. Ele diz assim, não pense tal homem ou tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Por que é instável? Porque não tem sabedoria. Aí não consegue tomar as decisões certas. Aí toma as decisões que na verdade é um chamado da insensatez. É isso, gente. Se a gente não opta e caminha na sabedoria de Deus, naturalmente a gente está respondendo à insensatez. Agora, interessante aqui, o que é, eu falei assim, uma coluna? Uma coluna é aquilo que sustenta. Então eu tenho que entender aqui que a sabedoria ela é sustentada, e temos aqui 7 colunas que vai sustentar a sua sabedoria, e que você precisa caminhar nisso. Olha, eu vou ser sincero, se você for procurar isso em livros, ou na própria internet, você vai ver um monte de gente botando as 7 colunas aí, cada um vai, aí pode dizer que é o fruto do Espírito, cada fruto do Espírito tem uma coluna de sabedoria, pode ser, porque o texto não é claro, ele não fala exatamente quais são essas 7 colunas, a coluna 1, não tem. Se alguém vier com um papo de que é isso, não tem. Teologicamente, não. O que eu entendo, o que eu vejo pelo próprio texto e o desenrolar do texto, é que nele mesmo, ele vai mostrando aquilo que é necessário para a nossa vida, para termos sabedoria
E se isso é necessário, para mim, eu creio que são as colunas que seguram ou sustentam a nossa vida em sabedoria. E eu vou citar para vocês, no texto, o texto que tem no versículo 10, ele diz: o temor ao Senhor é a chave. Se estamos construindo uma casa, e nós somos casa, a primeira coisa, meu irmão, para entrar nela é a chave, e é o temor a Deus. Para mim, eu entendo no texto que o temor a Deus, está aqui no versículo 10, é uma das colunas que sustenta a sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria vem dele. E o temor a ele me faz realmente buscar essa sabedoria. Por quê? Porque ele disse que é para buscar. E eu sei que o que Deus fala é verdadeiro. E o temor, irmão, olha, deixa eu explicar o que é o temor. Temor não é ter medo. Temor é ter respeito, consideração, valorizar e ter medo também. O temor aqui envolve tudo isso. E ter medo também. Por que ter medo? Ter medo de Deus? É porque Ele é juiz também. Ele é papai. Mas quando os meus meninos eram pequenos, meus meninos iam amar, brincavam comigo, não tinha medo de nenhum. Mas quando eles faziam um negócio, ainda mais na rua, que eu olhava daquele jeito, aí vinha o medo. Por quê? Porque eles sabiam que ia apanhar quando chegasse em casa. Papai, amo, faço tudo pelo meu filho, mas apanhava quando chegava em casa. Nunca neguei a vara, apanhava. Eu apanhei. Eu apanhei e nem sabia que era o certo a fazer. Agora é a minha vez e eu sei que é certo fazer. Então, meu amigo, surra para dentro. Conselho bíblico: couro nesses meninos. Couro. O pai que ama disciplina. Couro. Corrige com vara, não a ponto de matar. A palavra diz, pastor, é palavra. Bate, não, calma, não mata. Mas também não é para bater. Ai, menina. Dá umas lapadas para o menino ter medo. Na hora que você olhar, é uma só. Depois ele tem medo. Na rua, rapaz, quando eu entro no shopping, aqueles meninos estão no chão. Eu olho assim. Rapaz, me dá um negócio assim. Me presta ele. Uma semana, vai voltar. Uma seda. Bonzinho. Irmão, não entra nessa vibe da psicologia moderna. Não tem nada de moderno, irmão. Moderno está aqui, a palavra. Por isso que tem esse monte de menino desajustado. Porque não apanha. Não apanhou. Na hora não sabe o que é não. Não sabe o que é olhar do pai, não tem respeito. Gente, quando eu corrigia meus filhos, eu já era crente, conhecedor da palavra, fazendo seminário. Minha mulher sabe aqui, é testemunha. Vitor, era difícil fazer. Vitorinha fazia mais, apanhava mais. Vitor, pouco. Mas eu ia bater, eu avisava. Com antecedência, para preparar o espíritozinho, deixa lá, refletindo. Mas eu não prometia só não, eu cumpria. Então tinha aquele tempo de reflexão. Na hora eu chamar, não era na raiva, não bata na raiva. Isso aqui nem está no script, tá? Papai, não bata na raiva. Joga ali, não. Aí não. Tem que ensinar. Como é que ensina? Pega ele, põe sentado do seu lado. Ele vai estar chorando. Ele já vai dizer, não faz isso, vai. Aí você pega a Bíblia, abre a Bíblia. Vitória, hein? Abre a Bíblia e diz, olha, papai falou isso, eu vou ter que te corrigir. Porque a Bíblia diz isso e isso. Se eu não fizer isso, eu não te amo. E eu te amo, eu quero que você seja um homem assim, eu quero que você... Então a Bíblia manda eu corrigir. Eu te avisei e você não obedeceu. Está vendo aqui o que a Bíblia diz? Está vendo? Amém? Amém? Entendeu? Tá bom. Abaixa a calça aí, vem cá. Deitava aqui assim,
Pegava o chinelão, meu amigo, e vap. De vontade, para ficar vermelho. Vitorinha saía com a mão assim, ó. E eu ia para o quarto fazer o quê? Chorar. Porque é fácil bater na hora da raiva, irmão. Na hora da raiva você pode até bater. Mas você bater depois que está tudo calmo, que passou. Poxa. Mas eu, não fui atrás de psicólogo não, fui aqui, Então eu tenho meus filhos e graças a Deus. Amém? Cada um ensina seus filhos. Temor a Deus. Eu preciso temor. Você precisa temer a Deus. Temer o que a palavra diz que acontece e vai acontecer. A galera não está temendo. Está achando que isso aqui é brincadeira. Está achando, não é desse jeito não. Deus é juiz, mas Ele é pai. É mais pai do que juiz, né, pastor? Ele é mais pai do que... Ele vai considerar muita coisa. Não vai, irmão. Não vai. Deus é Deus. Eu não quero pagar para ver. Eu não quero. Então assim, precisa ter temor a Deus. E o que Ele fala aqui, rapaz, vai acontecer. Eu não quero estar rolado no meio desses não. Então, se eu sair, deixa eu atender ao convite da sabedoria. Primeiro pilar aqui é isso. Ele vem e fala que o convite é para quem? O convite é para quem tem a pessoa inexperiente e aqueles que são insensatos. A própria insensatez. O que é insensatez? Porque tem o sensatez. A sensatez é prudência. É você ser prudente, sensato. Você ser prudente, você avaliar, você, pesar, ponderar. Insensatez é exatamente o oposto, ao que você não faz isso. Você faz sem pensar, sem calcular nos danos. Você vai no rompante. Você viu? Ele compara uma mulher, depois eu vou falar mais da comparação. Então, um outro pilar é a própria sensatez, que eu e você precisamos ter em nós para poder caminhar dentro da sabedoria. Porque a sabedoria faz parte de você ser alguém sensato, prudente, você calcular, pensar, não falar. Sensatez é um pilar para mim dentro disso. Outro aqui, o bom senso, porque ele chama aqueles que não têm bom senso. E o bom senso é outra qualidade daqueles que têm sabedoria. O bom senso é equilíbrio nas decisões. É uma pessoa então de bom senso. E a falta dele, exatamente pelo próprio texto, é algo que é contrário a quem tem sabedoria. Então eu creio que o bom senso para olhar, entender e avaliar as coisas, não só pelo seu lado, a gente tem muito isso. Tudo que a gente vai e se depara, a gente quer advogar a nossa causa. A gente quer olhar pela nossa perspectiva. Mas o bom senso nos chama a avaliar as coisas como elas são. E ter então um cenário completo. Olhando o que diz respeito a mim, mas também olhando o que diz respeito ao outro. Essas questões são fundamentais para sustentar uma vida de sabedoria. E é claro que isso está arrolado em todos os outros textos bíblicos que a gente podia estar aqui, mas levaria muito tempo para mostrar em vários outros textos que Deus quer isso. Que você se coloque no lugar do outro, que você tenha o bom senso de entender que você não é o centro de todas essas coisas. As coisas não giram em torno de você. Você precisa entender que a sua vida, pelo contrário, ela está muito mais aqui para servir do que ser servido. E a gente precisa de bom senso para isso. E isso sustenta a nossa vida de sabedoria. Também, ele diz aqui, o conselho. Conselho é outra coisa, viver no conselho, porque ele dá o conselho. O versículo 6, vou voltar lá em cima. O versículo 6, eu fui orando ao Espírito Santo e entendendo aqui tudo que diz respeito a... Ele diz assim, deixem. Olha o conselho para nós aqui. Deixem a insensatez. E vocês terão vida. Esse é o conselho. Andem pelo caminho do entendimento. É um conselho. Então,
eu e você precisamos de andar debaixo do conselho. Quem tem sabedoria, busca o conselho. A própria palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Todo mundo, a maioria das pessoas faz tudo achando que sabe tudo. Não busca, às vezes nem é da área. Poxa, e vai lá e faz, sem perguntar, sem buscar o conselho de alguém que possa te ajudar. Quem dera, antes de fazer muitas coisas, procurasse o pastor para pedir um conselho. Não meu, irmão, não meu. Em algumas áreas eu posso dar 2 conselhos, o da palavra e o meu, que vai estar alinhado. O meu, por quê? Eu já posso ter tido experiência naquilo que você me pede conselho. E segundo, o conselho da própria palavra. Porque às vezes a gente fica meio desnorteado, não conhece conselho. Agora, buscar conselho com quem? Conselho é bom, mas de quem? Porque você buscar conselho com quem não deve te aconselhar. Esse negócio de conselho de amigo, de amiga, não entende da área. Eu vou pegar um conselho sobre o meu casamento com um cara solteiro. Mas a amiga vai dar conselho para ela sobre o casamento dela. E a pessoa embarca no conselho. Ou vice-versa. Não vou falar só das mulheres, não. E nós precisamos andar em conselho, porque quem anda na sabedoria, anda debaixo de conselho. São 7 pilares, hein? Eu estou no 4º. Vou andar rápido. Conhecimento. Versículo 10. Fala de conhecimento, entendimento e temor. Versículo 10. Olha o que ele diz aqui. O temor do Senhor é o princípio, a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, conhecimento e entendimento são pilares, da sabedoria. Não é a mesma coisa, não. Sabedoria, conhecimento, entendimento, está meio... Vou dizer o que cada um é, que aí você vai encaixar melhor isso aí. Conhecimento é ato ou efeito de conhecer, saber sobre algo. Então você estuda a palavra e você adquire aqui conhecimento. Você estuda na escola e adquire o conhecimento. Você já tem ali, já conheceu o que é para fazer, ou como é aquilo. Mas o conhecimento não basta. Quem vem na escola de discípulos está buscando o quê? Conhecimento. Porque ele vai conhecer mais o que diz a palavra. Ele vai aprender mais acerca da palavra. Isso é o conhecimento. Faz parte da sabedoria? Faz. Eu preciso conhecer. Eu preciso ter esse conhecimento. Agora, o que é entendimento? Isso é só você pegar o dicionário e ver. Entendimento. Aqui já é algo mais espiritual. É a faculdade pela qual o Espírito se apodera do conhecimento e as compreende pelo Espírito. Então, eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, mas não tem entendimento. Lê, mas não entende. Por quê? Conhece, vai até recitar muitas vezes a Bíblia, mas não entende. Por quê? Porque o conhecimento é uma coisa, o entendimento é outra. O conhecimento é necessário? E o entendimento? É o Espírito Santo que dá. A gente fala de palavra revelada. A revelação vem pelo entendimento que o Espírito vai dar. Ele vai me fazer compreender. Ele vai me fazer ler um texto desse e compreender o que ele está falando. Então, conhecimento e entendimento são pilares, são colunas. E por último aqui, a instrução. Parece também, mas a instrução é o adestrar, é o treinar. Porque você tem o conhecimento, depois você tem o entendimento pelo Espírito, e depois você vai colocar isso em prática, e você é adestrado, você é ensinado a colocar isso em prática, porque é fato.
Para colocar em prática tudo isso, você precisa da instrução, de ser instruído pelo próprio Espírito ou por alguém que conhece, que vai te dizer como você vai conduzir, como você vai caminhar com aquilo. Pastor Vitor esteve agora um tempo, e os meninos que vão lá para a fazenda, lá para o seminário, eles adquirem conhecimento, entendimento, que o Espírito Santo revela, e lá eles são treinados a pôr em prática os dons espirituais. Para você entender bem, tudo isso que eu estou falando aqui, gente, é necessário para uma vida que vai ser vivida com sabedoria. E isso você só consegue aqui, conhecendo a palavra, aprendendo ali, entendendo, temendo a Deus, sendo sensato, sendo equilibrado, que é o bom senso. É você buscando compreender, entender pelo Espírito, e você se preparar, ser treinado para... E aí, não é só para o reino, é para a sua vida. Você vai ter uma vida que você mesmo vai desfrutar daquilo que Deus tem aqui ainda para a sua vida. Para finalizar, qual é o convite da insensatez? A insensatez, olha aqui, ó, parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão. Olha a comparação. Rapaz, uma mulher apaixonada fica cega. Fica ou não fica? Quantas aí você conhece? Fica cega. Todo mundo está enxergando que o cara não presta. O cara é um... Meu Deus! Mas a pessoa fica encegueirada, apaixonada, não vê, não enxerga nada. Quer porque quer. E vai. Ele está comparando. E muitas vezes a gente é assim. Parece uma mulher dominada pelo fogo da paixão, que nada sabe nem deseja saber. Tem gente aí que a gente fala e mostra isso, não sabe nada e vai continuar sem procurar saber. Vai sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou. Amanhã vai para a sua vida, vai cuidar da sua vida, vai continuar sem ler a Bíblia, vai continuar sem vir na escola de discípulos, vai continuar sem orar, vai continuar sem fazer nada. Por quê? Porque já deu ouvidos à insensatez. É igual uma mulher apaixonada, não ouve, não enxerga e não está nem aí. Pode qualquer um falar, a mãe fala, o pai fala, instrui. Aí, por isso que o texto diz assim: a insensatez construiu a casa, preparou tudo e pegou os servos e disse assim: vai atrás. Sabe quem é esse que está falando? É o servo que está indo atrás. É assim: convida eles para comer desse banquete, para viver debaixo da sabedoria do Senhor, para poder terem uma vida plena. Esse é o convite. Agora, você vai responder como isso aqui? Amanhã mesmo, você vai parar em nome de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo para te lembrar onde você estiver, na sua vida. E aí você vai... eu estou respondendo a insensatez mesmo. Porque eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não procuro aprender, eu não tenho vida com Deus, eu não tenho experiência, eu não tive experiência profunda, eu tenho uma vida religiosa, eu vou à igreja no domingo, mal, e quando não tem um futebol, ou não tem uma outra programação, porque eu trocaria por qualquer outra coisa. É só ser sincero com você mesmo, aí você já entendeu que você já deu ouvidos, ou já recebeu o convite e aceitou o convite da insensatez, e não da sabedoria que Deus está te dando, ou querendo te dar. Sentado à porta da sua casa, no ponto mais alto, porque olha, a insensatez vai estar aí, tentando da mesma forma fazer o convite. Clama aos que passam por ali, e diz a eles assim, ó: venham vocês que são inexperientes e que não têm bom senso.
Por isso que eu estou dizendo que não é aquele que não é crente. Porque tem muito crente inexperiente. Não tem experiência nenhuma com as coisas de Deus. Não tem conhecimento nenhum de Deus, da palavra. Tem muito crente que não tem bom senso. Está assim de crente que não tem bom senso. Por isso que esse chamado aqui é lá fora e cá dentro. Porque para buscar a sabedoria de Deus, tem que construir, levantando essas colunas na sua vida. Se você não levantar essas colunas na sua vida, não virá a sabedoria de Deus. Você não vai desfrutar disso. E então diz, venha, ela convida para o mesmo público. A água, olha o convite. A água roubada é doce. E o pão que se come escondido é saboroso. Poxa, é tudo que é o pecado, né? É aquilo que é escondido, é aquilo que parece ser bom, gostoso, mas depois é muito amargo. O pecado é assim, ele parece ser bom, ele parece satisfazer, ele parece nos realizar. E é a mentira da insensatez. Ela vai mentir para você. O mundo vai mentir para você. Lá fora, as pessoas vão sorrir. No Instagram, você vai ver as pessoas sorrindo. E estão lá aproveitando, gozando a vida, relacionamentos, isso e aquilo, pecados que você está vendo ali. E está tudo tão... Nossa, vem que é doce, vem que é gostoso, ó, escondidinho é até melhor, é mais excitante, é mais prazeroso. A insensatez é assim, é para engano, e o inimigo está para enganar mesmo, ele veio para roubar, matar e destruir, e tem muita gente recebendo o convite da insensatez. Para finalizar, o último versículo, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos. Esses já estão mortos em seus delitos e pecados. A insensatez usa mortos, cadáveres, pessoas que não temem a Deus, pessoas que não caminham, e vão usar esses para atrair para a insensatez. Por quê? Porque esses estão mortos. Seus convidados, os convidados da insensatez, estão nas profundezas da sepultura ou do inferno e querem te levar para o mesmo lugar. Esse é o convite. Aí você vai decidir essa noite. Ó, diz ele aqui, ó, Mateus 13:12. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade. E de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Se você for sábio, o benefício será seu, diz o versículo 12. Mas se você for um zombador, quem é o zombador? Quem é o zombador? Essa é a questão. E a gente não se enquadra, ou a gente não se vê como zombador. Mas quando Deus dá uma palavra, e eu entendo, e eu acredito que é da parte dEle, e mesmo assim, eu decido continuar vivendo debaixo do convite da insensatez, eu zombo da sabedoria. Se você aceitar, vai ser bom para você e para a sua vida. Se não, vai caminhar na insensatez, e o destino não é bom. Nessa noite, em nome de Jesus, se você crê em Deus, se você crê nessa palavra, porque eu só li o texto e fui devagar, fazendo você compreender ele, e se você reler de novo, você vai compreender exatamente tudo isso, porque não é difícil. Mas se eu entendo isso e não temo ao Senhor, que é a chave, que é o princípio, se eu não temo o que a palavra diz, então acabo aí mesmo.
para por aí. Se você consegue ouvir o que a palavra diz, o que Deus diz, e continua permanecendo na sua caminhada, na sua jornada de insensatez, o que mais pode ser feito? Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: escolha, escolha, escolha. Isso será bênção para você, longevidade de vida. Isso será, a sabedoria vai te abraçar, a sabedoria vai te ajudar, vai te conduzir. A sabedoria vai te dar uma vida plena, inclusive naquilo que você deseja na sua vida, no casamento, no trabalho, tudo. A sabedoria que vem da parte de Deus faz com que sua vida seja plena, maravilhosa. Mas a escolha é sua. O que Deus pode fazer, Ele já fez. Ele já morreu na cruz, Ele já deu para mim e para você seu Espírito Santo e a condição de receber isso, a sabedoria dEle e a vida com Ele plena. Mas a escolha sempre será minha e sua, porque o convite Ele faz, Ele não obriga. Você já viu o que é um convite? É um convite. Lá em Apocalipse Ele diz: eu estou na porta batendo. Ele não arromba, Ele não entra se você não deixar. Não vai acontecer se você não quiser. Você que tem que buscar, você que tem que desejar, você que precisa dessa construção na sua vida. Mas a decisão é sua sempre. E eu não sei que convite você recebe nessa noite. Feche seus olhos. Avalia como tem sido sua vida. Avalia. Pelo que você já conhece, ouve acerca de Deus, avalia. Para ver se você está levantando essas colunas que vão sustentar verdadeiramente uma vida de sabedoria, uma vida que vem de Deus, uma vida guiada pelo seu Espírito. E aqui, se algum teólogo disser assim: os pilares são o fruto do Espírito, amém, é mesmo, também. Por quê? Porque é o Espírito Santo em nós. Porque Jesus é a verdadeira sabedoria. E Ele é o verbo, Ele é a palavra. Ele é a sabedoria. Se você quer a verdadeira sabedoria, tenha Cristo na sua vida. Tenha Cristo na sua vida. Eu não estou dizendo para você acreditar em Cristo, porque acreditar nele, até o diabo acredita e sabe que Ele é o Senhor. Agora, ter a vida com Cristo é diferente. Ter a sabedoria em si mesmo é diferente. Ter o Espírito Santo em si mesmo é diferente. E isso depende de uma decisão única, exclusiva sua. Ninguém decide isso por você. A sua vida só vai ser transformada se você decidir isso. Um dia a minha vida foi transformada porque eu decidi. Eu recebi o convite da sabedoria. Eu busquei conhecer a esse Deus, ter experiências com Ele, ouvir a sua palavra. E a minha família foi transformada. Eu não sei o que seria dos meus filhos, do meu casamento, se eu não recebesse o convite da sabedoria. Lá atrás eu recebi. Meu casamento foi restaurado. Por isso meus filhos não têm pais separados. Lá atrás eu recebi o convite e eu eduquei os meus filhos como deveria. Eu dei atenção que a palavra dizia, eu corrigia, eu cercava, eu ensinava. Então eu não preciso nem ficar falando, porque lá atrás eu recebi o convite da sabedoria e agarrei ela. E ela tem abraçado a minha vida. E eu quero dizer que o Senhor faz esse convite para você hoje.